a mulher se levantou e começou a correr pela igreja. Milagre, milagre! Por que Deus não se manifesta hoje como no passado? Os milagres se tornam cada vez mais distantes. Um navio que, mesmo em alto mar, sabe para onde ir numa noite sem estrelas. As ondas quebram violentamente contra a proa, mas ele segue. Um dia chegará ao seu destino. E confiamos que há um navegador invisível que nos guiará até lá. Mas e se a vida não fosse como um navio com rumo certo? E se fosse um jogo, com fases que não param, sem botão de voltar, sem vidas extras, nem mesmo a opção de apertar Start para recomeçar? Se errarmos, talvez não haja como repetir a missão. E quando chegarmos à última fase, será que veremos quem esteve no controle o tempo todo? Ou será que ninguém estava controlando? Será que tudo era mesmo controlado? Você pode escolher tudo? O que de fato você pode escolher? E o pior, está preparado para lidar com as consequências dessas escolhas? Quando pedimos um milagre, como queremos que ele aconteça? Como queremos que ele seja visto? Será que no fundo estamos tentando negociar com Deus, como se pudéssemos colocar condições? Imaginamos que ele tem uma varinha mágica na mão, uma que possa agitar no ar e mudar tudo de repente. A mesma que alguns insistem em colocar lá, na sua mão. Tem um caso que o pessoal até zoa muito, porque é o mesmo homem relatando no final de vários contos. Não, eu tava com uma dor no peito e tal, agora passou, obrigado. E outro dia era uma dor na cabeça, uma zonzeira e tal. Por favor, coloque pra nós os testemunhos. O que foi, irmão? O que aconteceu, amigo? Foi embora agora, glória a Deus. E você foi o quê? A dor na barriga e a proteção na cabeça. Foi embora. Graças a Deus. Glória a Deus. Você foi o quê? Todo tempo. Há quanto tempo? Então, uns 3 dias tocando no peito, graças a Deus. Como é que era essa dor? Eu não Essa fraca, aqui, ela acho que ela começou a vir debaixo da bolsa aqui, e aqui na frente, qualquer negócio daquela dorzinha, e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Ali foi o quê, amigo? Todo peito. Passou. Passou, graças a Glória a Deus. Foi o quê, amigo? Todo peito. Embora. Glória a Deus. Então, nos sentamos à mesa com ele, como num acordo comercial, propondo trocas. Eu faço isso, o senhor faz aquilo. Mas será que é assim que Deus age? Um Criador onibenevolente que fez um universo vasto e belo, pensou em cada uma de suas criaturas e sabe até o número de fios de cabelo em nossa cabeça. Ele poderia permitir que algo mal nos acontecesse sem fazer nada, sem dar um simples toque com uma varinha mágica? Bem no ponto da dor, curar, sem de repente lançar a flecha de um cupido para trazer a pessoa que amamos? A vida é feita de fases contínuas, mas nós queremos pausas, reinícios, quebras de lógica. Queremos atalhos que no fundo mudariam até as nossas próprias escolhas. Todo dia ele melhorava um pouquinho de cada vez, até o dia que ele voltou a falar, voltou a conversar, voltou a comer, o pessoal da igreja ia visitar ele e ele teve alta do hospital andando. E foi um milagre incontestável. Não tinha como dizer que não foi um milagre de Deus. Às vezes, poderia ser um milagre para quem vive preso ao material, não passa de um evento raro, um acontecimento isolado, ou até uma ilusão. Para quem já decidiu acreditar apenas no que pode ver e medir, não há espaço para o sobrenatural. E assim, nossa época ergueu um novo panteão, um templo moderno com 2 deuses, inquestionáveis, intocáveis. A ciência e a democracia. Não se discute, não se contesta. Tornaram-se crenças absolutas, acima de tudo, até mesmo acima daquele que as criou como instrumentos, e não como tronos.
Vamos voltar um pouco e entender antes de tudo o que significa a palavra milagre. Ela vem do latim e quer dizer maravilha ou coisa extraordinária, derivada de mirare, que significa olhar com espanto ou admirar. Carrega, portanto, a ideia de algo que nos faz parar, admirar e se espantar, muitas vezes ligado a eventos sobrenaturais ou inexplicáveis pelas leis da natureza. Mas nos últimos tempos, a palavra se tornou vaga, não apenas porque a usamos para falar de um gol no último minuto, ou de um político honesto no Brasil. Bom, convenhamos, isso talvez seja mesmo um milagre. É que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Mas também porque dentro das próprias religiões, alguns líderes parecem querer transformar o milagre na regra e não na exceção. Eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. O que antes era extraordinário passou a ser apresentado como comum, e talvez por trás disso haja interesses obscuros, aproveitando-se da simplicidade e da fé sincera de muitos. Eu peguei 300 pessoas comigo cruzado. Vai dar até o final do ano. É outubro, novembro e dezembro. Todo dia aparece 2.000, 3.000 na oferta. Ah, tá vendo aí? Além disso, o cientificismo da nossa época alimenta dúvidas sobre tudo o que se chama milagre. E pouco a pouco deixamos de querer milagres e passamos a exigir mágicas. Deus deixou de ser o Criador que nos deu liberdade, e com ela, o poder e responsabilidade de escolher, para se tornar na nossa expectativa um operador de truques imediatos. A morte, que é certa para todos, agora serve como prova de que ele não existe. Se Deus é bom, por que não cura aquele câncer? O sofrimento, que pode ter múltiplos sentidos no agora, se torna prova de sua maldade. Se ele é amor, por que não faz tudo dar certo para todos? Se tenho dificuldades financeiras, por que não ganho na Mega Sena 5 pesos? Ah, claro, se todos que pedissem ganhassem, o prêmio teria que ser dividido com toda a população. Eu vou levar minha vida inteira aqui. Quer ver? Todas as respostas? Sim, pra todas! É, sinistro! Agora tá todo mundo feliz! Venha, vosso reino. A loteria é uma farsa! Eu só ganhei $17! Se uma pessoa amputada voltasse a ter o seu membro, não basta que aconteça. Quero que seja ao vivo, transmitido para o mundo inteiro. Caso contrário, talvez não seja milagre. E pra ele não existe um milagre difícil, um milagre fácil de fazer. Tudo é milagre, né? Tudo é milagre, pra ele é tudo igualmente tranquilo. Aconteceu, olha só que lindo. Por que a gente não vê, por exemplo, uma pessoa que tem uma perna amputada regenerando aquela perna durante um ritual, uma missa aí de cura? Porque geralmente é uma doença que ela é oculta, não é uma coisa que tá escancarada ali, que a pessoa durante o ritual, tinha gente até filmando, mudou. Era uma pessoa, sei lá, gêmeos siameses e se separaram miraculosamente, teve gente filmando. Você não vê esse tipo de coisa durante um ritual. Saiu Deus, e agora entrou o nosso mágico. Agora imagine o nosso mundo. Se Deus existisse e a ciência permitisse, mas ele agisse como um mágico, o comandante, que está com o controle na mão. Não há mais sofrimento. Doenças são curadas quase no instante em que aparecem. E quando surgem, você nem sente dor, e a dor não é mais permitida. Você não precisa se preocupar. O mundo inteiro é puro, belo,
seguro. Mas há um preço. Você não tem escolha. No início parece maravilhoso, mas perceba, neste mundo não existe mais nada. Por exemplo, cigarro, porque ninguém teve a liberdade para criá-lo. Então você não poderia escolher fumar. Certos tipos de câncer já não existem, não porque foram vencidos pela luta humana, mas porque o mágico simplesmente não permitiu que algo pudesse causá-los. Não há refrigerante, cerveja, nem qualquer coisa que possa fazer algum mal, porque nada disso foi criado. O hedonismo que muitos amam viver e por isso se afastam de Deus não existe aqui. Não há prazer. Você não controla as suas escolhas. O mágico controla por você. E não é só isso. Você não teria nem o poder de escolher se crê ou não no mágico. Parece normal. Afinal, é isso mesmo que muitos dizem querer. Mas aqui está o ponto mais sério. Você não poderia deixar de amar o mágico. Não por convicção, mas porque não haveria alternativa. Nesse mundo, você não vive, não sente. Quem vive e sente é o mágico. Não somos livres. Não há amor. É mecânico. Na hora do acidente, queremos que Deus pare os dois carros, que o gatilho que for puxado simplesmente falhe, que o copo quente, quando formos pegar e nos queimar, congele na nossa mão. Mas, se isso acontecesse, você perderia toda escolha. Você deixaria de viver como humano para viver como uma máquina. If you're asking for God to always stop the trigger, why not God stop everything else? Next time you hold a cup of boiling water, He makes it frozen water instead. Next time you're about to cross the street and you're going to be hit, He pulls your leg back. What you're asking for is a different entity than humanity. As wonderful as it may seem that in stopping that you think He is protecting you from that which is destructive, the greatest denial that you're asking for is the freedom of your will to be able to choose and to love God with all your heart and all your soul. When you've got love as the supreme ethic and the freedom of the will to choose that love, all of the other contingencies come in and can become explained why it is possible to either choose or to reject so that love can ultimately reign supreme. If you want compliance and some kind of a mechanical response, your question itself will self-destruct. And when you love Him, in spite of all of the contraries that you see around us, you're trusting Him for having the supreme wisdom and the knowledge to ultimately bring a pattern out of it all. O sofrimento não é fácil. Tirar o sofrimento de todos ao mesmo tempo, sem que ele recaia sobre outro, talvez nos tirasse a humanidade. Não nos faria mais felizes, apenas mais frios, sem sentimento. Nós vemos uma parte, Deus vê o todo. E o todo não é só o que passou ou o que está por vir, é a eternidade. Algo que não cabe em nossa mente humana. Mal conseguimos dimensionar um número como 1 trilhão. Quem dirá a eternidade em sua infinitude? Vamos para um exemplo. Muitos de nós estamos aqui por causa de uma decisão tomada em 28 de setembro de 1918 por Henry Dunday. Sabe quem é? Ele foi um soldado britânico. Durante a Primeira Guerra Mundial, no povoado de Marcoing, na França, as tropas alemãs começaram a recuar, pressionadas pelo avanço britânico. Um soldado alemão ficou para trás, mancando, ferido, incapaz de se defender. E foi nesse momento que ele cruzou com Dunday. Por um instante, eles se olharam. O alemão, um cabo de 29 anos, não levantou a arma. Ficou ali esperando a morte inevitável. Dunday levantou o rifle e apontou para matar, mas então abaixou a arma. Não podia atirar em um homem ferido. O cabo alemão fez um gesto de agradecimento e se juntou à retirada das tropas. Esse soldado era Adolf Hitler. O século XX foi totalmente diferente depois disso. Talvez muitos não teriam imigrado para o Brasil. Nossos antepassados talvez não se encontrassem. E talvez nós nem existíssemos. Uma decisão que parecia heróica naquele instante custou um sofrimento inimaginável ao mundo. Mas quem poderia saber na hora o alcance e as consequências daquele ato? Por que não esperar então
estar face a face com Deus e só então entender o que é a eternidade. Para saber por que o sofrimento do mais banal ao mais doloroso existe na criação. Para entender por que alguns gatilhos são puxados e outros não. Por que pessoas boas e jovens enfrentam doenças terríveis, enquanto outras vivem na facilidade apenas para fazer o mal. Não somos nós, com nosso olhar limitado pelo tempo, espaço e razão, iremos desvendar isso. A eternidade vai muito além. Se tirarmos isso da jogada, como muitos ateus desejam, tudo fica ainda mais sem sentido. Mas é muito curioso, porque como que o espermatozoide sabe onde que ele tem que ir, sabe onde tem que entrar, e quando ele entra ele para de andar, ele fica quietinho, começa a se enrolar e criar. É muito maravilhoso mesmo. Caso de cientistas que estavam, vendo no microscópio, quando viam o espermatozoide entrando no óvulo, ele deixou de ser ateu. Ele falou, cara, isso aqui não é possível, não é possível existir, não faz sentido. Existe Deus. Na mesma hora ele falou assim, isso aqui não é possível, não é explicável. E como que ele sabe que ele tem que ir, aonde que ele tem que ir, cara? Ninguém falou pra ele. Ele ficou no saco a vida inteira. Ele nunca viu ou sentiu o cheiro de um óvulo. Como que ele sabe que ele tem que ir ali, e quando ele entra, ele sabe que ele tá ali? O espermatozoide é de todos os animais, né? É bom lembrar isso, né? É, mas eu acho que Deus tá em tudo, né, cara? Não só no ser humano aí. Não é a única razão da minha fé, mas vejo na eternidade uma lógica para o sofrimento. E vejo Deus cumprindo sua promessa de respeitar nossas escolhas. Mesmo quando não interferir, parece difícil de aceitar. Pensamos que sabemos tanto, podemos prever o que vai acontecer se escolhermos algo, mas na verdade não sabemos de nada, pessoal. Vou contar uma história do folclore oriental que ilustra isso muito bem. Era uma vez um fazendeiro chinês. Um dia, um de seus cavalos fugiu. Seus vizinhos vieram até ele e disseram como aquilo era um infortúnio. O fazendeiro respondeu, pode ser. No dia seguinte, o cavalo voltou, trazendo com ele 7 cavalos selvagens. Os vizinhos vieram dizer como aquilo era uma grande sorte. O fazendeiro respondeu, pode ser. Depois o filho do fazendeiro tentou domar um dos cavalos selvagens e caiu, quebrando a perna. Os vizinhos vieram lamentar, dizendo que aquilo era muito ruim. O fazendeiro respondeu, pode ser. No dia seguinte, oficiais do exército chegaram para recrutar soldados, mas não levaram o filho do fazendeiro por causa da perna quebrada. Os vizinhos vieram dizer como aquilo foi ótimo. O fazendeiro respondeu, pode ser. Em uma simples sequência de acontecimentos, não sabemos o que virá depois. Imagine então diante das inúmeras escolhas que a vida nos dá a cada instante. Não podemos classificar os acontecimentos como bons ou ruins, simplesmente porque não sabemos os desdobramentos de cada situação. Não vemos o todo, só Deus vê. E agora? É um milagre ou acontecimento raro? No dia 6 de agosto de 1945, a bomba atômica devastou Hiroshima. Mas algo surpreendente aconteceu. Uma casa dos jesuítas, localizada a cerca de 1,5 km do epicentro, permaneceu de pé. 4 jesuítas sobreviveram lá dentro, sem danos graves. Apenas alguns arranhões causados pelos estilhaços de vidro. Nem mesmo a audição foi afetada. Os médicos previam que, devido à radiação recebida, eles desenvolveriam lesões sérias, doenças ou até a morte prematura. Porém, isso nunca aconteceu. Em 1976, exatamente 31 anos após a explosão, o padre Schiffer, um dos jesuítas presente na casa em 1945, esteve no Congresso Eucarístico da Filadélfia e contou a história. Os 4 jesuítas ainda estavam vivos e sem qualquer doença relacionada à radiação. O caso despertou enorme curiosidade e eles foram examinados e entrevistados centenas de vezes por cientistas e especialistas em saúde, tentando entender como sobreviveram ilesos. Os próprios jesuítas afirmavam que a razão da sobrevivência estava na fé. Eles viviam a mensagem de Fátima.
rezavam o rosário diariamente naquela casa. Alguns vão dizer que aquilo foi uma raridade, um evento improvável, mas possível. Outros chamarão de milagre. Mas para o ateu, mesmo quando falamos dos milagres de Jesus, não adianta. Querem provas concretas, imagens, vídeos, como se isso fosse possível. Não importa a quantidade de documentos históricos, testemunhos confiáveis, tudo será descartado como alucinação, fraude ou ilusão. E se algo parecido acontecesse hoje, quem garante que não diriam a mesma coisa? Que não inventariam explicações para negar o milagre e reduzir tudo a um delírio coletivo? Está aí o milagre do sol em Fátima, fotografado, testemunhado por milhares. E o que muitos atribuem a esse evento? A mosca, delírio coletivo. Não, filhinha, não. Eu não acredito em tais milagres. Segundo o catecismo, os milagres são sinais e maravilhas que manifestam a vinda do reino de Deus e confirmam a missão divina de Cristo e dos santos. Na filosofia escolástica, encontramos uma definição precisa. Milagre é um evento fora da ordem natural e não pode ser explicado pelas leis da natureza, operado diretamente por Deus. Ou seja, ele é a exceção, não a regra. Milagre não é um direito adquirido, é um sinal extraordinário. Se todos fossem curados sempre, milagre deixaria de ser sinal, se tornaria rotina. Santo Agostinho nos lembra: Deus julga melhor trazer o bem do mal do que não permitir que haja nenhum mal. Segundo a chamada teoria da privação do mal, o mal não é algo criado por Deus, nenhuma força igual ao bem. Ele é, na verdade, a ausência de um bem que deveria estar ali. A doença é a falta da saúde. A cegueira é a falta de visão. O vício é a falta de virtude. É como o buraco de uma rosquinha. Ele existe, mas não porque foi criado, sim porque ali nunca foi preenchido. Da mesma forma, o mal só existe porque corrompe algo que originalmente era bom. O bem é infinito porque vem de Deus. O mal, ao contrário, é limitado. Ele é sempre parasita do bem. Só pode existir onde o bem existe primeiro. Na teologia cristã, a promessa não é que todo sofrimento será evitado agora, mas que todo sofrimento será redimido e curado na nova criação. É difícil aceitar o sofrimento de uma criança com câncer. Nós vemos apenas o aqui e agora. Ainda assim, mesmo quando a cura não chega nesta vida, a eternidade junto a Deus pode dar um propósito maior a esse sofrimento passageiro. O cientificismo moderno, porém, limita-se a vociferar contra Deus, sem curar o câncer e sem reconhecer que o sofrimento terreno pode ter sentido na eternidade. Quem exige um Deus mágico para crer, acaba rejeitando o Deus real, que nos deu a liberdade, e nos convida a caminhar pela fé, não pelo controle. Segundo Francisco, esse é um dos riscos ao lermos ao pé da letra o relato da criação no Gênesis, o de acharmos que Deus era um mágico, com uma varinha de condão, que pôde fazer todas as coisas. Papa disse que isso não é assim, mas que Deus criou os seres para que se desenvolvessem de acordo com as leis internas que ele tem dado a cada um. Francisco também afirmou que o início do mundo não é trabalho do caos, mas derivado de um princípio supremo que cria amor. Para o Papa, a teoria do Big Bang para explicar a origem do universo não contradiz a intervenção do Criador divino, mas o exige. Nos campos de concentração, alguns se revoltaram contra Deus pelo sofrimento. Em um dos campos foi encontrada a famosa frase: se existe um Deus, ele terá que implorar pelo meu perdão. Outros, porém, descobriram um sentido no sofrimento, e essa descoberta os manteve mais forte diante da dor, capaz de suportar qualquer provação pelo resto da vida, até a eternidade. Um desses foi Viktor Frankl, psiquiatra judeu e sobrevivente de Auschwitz.
Autor do clássico Em Busca de Sentido, ele nos lembra: a vida nunca deixa de ter sentido, mesmo no sofrimento e na morte. O que importa é a atitude que tomamos diante do que nos acontece. Santo Tomás nos lembra de que Deus é a causa primeira, mas não anula as causas segundas, a ordem natural que ele mesmo estabeleceu. Ele governa o mundo sem destruir a autonomia que concedeu às criaturas. C.S. Lewis dizia que, se Deus mudasse a ordem natural toda vez que algo ruim acontecesse, viveríamos em um mundo caótico e o livre-arbítrio deixaria de existir. Ainda assim, muitos continuam exigindo sinais visíveis, como se Deus fosse um mágico no palco, pronto para fazer o truque que pedirmos. Mas quando algo extraordinário é relatado, logo se explica de qualquer outra forma, menos como milagre. O problema não é a falta de sinais, mas a falta de disposição para enxergá-los. Porque no fim, Deus não veio para ser nosso mágico particular. Ele é o Senhor de toda a história. E se hoje não entendemos cada ato dessa história, é porque a obra ainda não terminou. E quando o último capítulo chegar, vamos ver que até aquilo que parecia sem sentido estava no lugar certo. Pessoal, esse vídeo foi muito especial para mim desde o momento em que decidi fazê-lo. Se você gostou, por favor, deixa seu like para ajudar o canal. Não se esqueça de se inscrever. Um grande abraço e viva Cristo Rei!